Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos, bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe aqui o seu like, o seu comentário. É muito importante a sua participação para que nós possamos ter um retorno e também esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a igreja em Jerusalém. Hoje nós estudaremos a lição de número 12. O caráter missionário da Igreja de Jerusalém. A leitura bíblica em classe está em Atos 11, 19 a 30. Nós vamos ler o texto áureo que está em Atos 11, 20. Está escrito: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos 11, 20. O caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Nós já vimos em lições anteriores que a Igreja de Jerusalém, ela enfrentou perseguições, enfrentou dificuldades. Nós já estudamos algumas lições acerca dessas dificuldades e perseguições que foram enfrentadas pela Igreja primitiva. Não obstante estas perseguições, essas dificuldades, a Igreja de Jerusalém, ela enfrentou essas dificuldades, essas perseguições com resolução. Ela não arrefeceu a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho. A igreja continuava se expandindo. Aqui nesse texto que nós vamos estudar hoje, nós vamos então observar exatamente isto. Como que a igreja em Jerusalém, ela mantém o seu caráter evangelístico e missionário. No texto da nossa lição, a primeira parte aí do comentário, nós temos uma igreja com consciência missionária, o evangelho para além da fronteira de Israel. E no ponto 2, ainda da primeira parte, cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão. E o item 3, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas, ele tem uma agenda, nós já falamos acerca disso, e aqui no texto ele quer exatamente mostrar este aspecto. Ele quer mostrar como que a igreja, ela avançou fora dos limites de Jerusalém. O objetivo dele é mostrar este aspecto tão relevante do cristianismo primitivo, a universalização da mensagem do Evangelho. E é isto que ele faz aqui, nesse texto. Dê uma olhadinha para você estar nos acompanhando, do capítulo 11 e o versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Aqui, então, nós observamos o doutor Lucas mostrando, apresentando, então, a um momento relevante na igreja primitiva, que foi a transição para Antioquia. A mensagem, então, ela vai se disseminando. A mensagem do evangelho, ela vai universalizando. É o que nós podemos observar aqui nesse texto que nós acabamos de ler. O texto diz que os que iam dispersos por causa da perseguição que sucedeu de Estevão, eles iam então até a Fenícia, até Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. O texto não dá detalhes acerca destes evangelistas, mas nós podemos ver que eram evangelistas anônimos. Lucas não os nomina aqui. Eram evangelistas anônimos que iam pregando a mensagem do evangelho. A igreja sempre foi construída assim ao longo dos séculos, por evangelistas, por mensageiros anônimos, que muitas vezes os seus nomes não aparecem, mas eles estão disseminando a mensagem do evangelho. Foi assim, então, na igreja primitiva. O texto diz que eles foram até a Fenícia. A Fenícia é o moderno Líbano. Era uma região
uma faixa, conforme você pode ver aqui no mapa, se estendendo ao longo do litoral, uma faixa estreita desde o Monte Carmelo, por uma distância de aproximadamente 242 quilômetros. As cidades principais da Fenícia eram Ptolemaida, Tiro, Sarepta e Sidom. Inclusive, estas últimas foram visitadas por Jesus durante o seu ministério terreno. O texto também diz que eles chegaram até Chipre. Chipre era o domicílio de Barnabé, um lugar que possuía um elemento judaico na sua população, pelo menos desde o século II a.C. Foi o primeiro lugar a ser evangelizado por Barnabé e Paulo. E, em terceiro, o texto diz que eles chegaram também a Antioquia. Antioquia era a capital da província romana da Síria. Foi fundada por Seleuco Nicator, chamado de Seleuco I, isso por volta do ano 300 a.C. Recebeu o nome de Antioquia em homenagem ao seu pai Antíoco. Ali tinha uma grande população judaica. Segundo historiadores, tinha cerca de 500 mil de habitantes. E era a terceira maior cidade do Império Romano naquela época, depois de Roma e Alexandria. Estava, então, em importância a cidade de Antioquia. Ela estava situada próximo da desembocadura do rio Orontes, a 24 quilômetros do mar Mediterrâneo. Era uma cidade bonita, era uma cidade bela, uma cidade cosmopolita, mas também ali tinha muita imoralidade, luxúria, tinha clubes noturnos, lá também tinha o culto a Dáfne, era um templo que distava a cerca de 8 quilômetros da cidade de Antioquia. As construções ali eram grandiosas, a ponto dela ser chamada de Antioquia, a cidade dourada, a rainha do Oriente. O historiador Justo Gonzalez diz que Antioquia era um centro para a troca de ideias, de culturas, de costumes, de religiões. A rua principal tinha mais de 7 quilômetros de extensão. Era calçada de mármore e ladeada de colunas desse mesmo material. Naquele tempo, segundo as informações históricas, era a única cidade do mundo antigo com iluminação noturna. O porto da cidade era movimentado, era um centro de luxo, de cultura. Antioquia, então, oferecia muitas oportunidades para a pregação do evangelho. A mensagem, então, chega até aquela região, até aquela cidade. Você observa pela descrição que nós fizemos aqui de Antioquia, que Antioquia, então, era um local estratégico. Ela era uma espécie de uma metrópole. Ela era uma cidade-mãe da Síria. Então, isso mostra a relevância, isso mostra o papel que ela exercia, então, naquele momento, naquele contexto. Era a base, então, do governo romano. Era uma cidade livre, que tinha a permissão dos romanos para se autogovernar, em grande medida pelas suas próprias leis. Escritores, inclusive Juvenal, um escritor romano, ele queixava da imoralidade de Antioquia, né? Obviamente que essas queixas não sobressaíam as queixas de moralidade relacionada a outras cidades do Mediterrâneo. Portanto, era uma cidade, uma grande cidade. Alguns falam em 500 mil de habitantes, outros falam em 600 mil. Enfim, era uma cidade relevante, né, no contexto do mundo antigo. Ela tinha muralhas, como a cidade do mundo antigo. Era, segundo os historiadores, tinha cerca de 11 metros de profundidade as suas muralhas. Então, isso dava um certo senso, então, de segurança, né? A cidade, então, de Antioquia. Bem, o texto, então, diz que essa cidade foi alcançada.
pela mensagem do Evangelho. Era uma cidade também muito religiosa, né? Muito religiosa. As divindades Ísis e também Serapis, que eram divindades egípcias, elas eram cultuadas ali em Antioquia. Também a divindade grega chamado Deméter também tinha culto lá em Antioquia. Então isso mostra que a cidade tinha muita religiosidade, né? Inclusive também Antíoco IV Epifânio começou a construção de um templo magnífico para Zeus do Olimpo, no monte Silpios, mas somente foi concluído por Tibério no século I. Lá também o César reconstruiu o decadente panteão de Antioquia. Perto de Antioquia ficava o centro do culto a Dáfne, a cerca, como eu disse, de 8 quilômetros de distância. Tinha também o templo de Apolo, de Ártemis, que ficava num bosque a cerca de 16 quilômetros. Ou seja, dá para você ver então que havia uma religiosidade gentílica na cidade então de Antioquia. A cidade de Antioquia também tinha uma comunidade judaica. Nós vemos inclusive no versículo 19 falando que eles estavam pregando aos judeus. Flávio Joséfo diz que a população judaica ali era considerável. Eram judeus, então, da diáspora que tinham ido para aquela região. Ela cresceu rapidamente, aquelas comunidades, né, ali em Antioquia, e essa comunidade, então, alguns chegam a dizer que tinha 45 mil judeus naquele período ali, né, na cidade de Antioquia. Então dá para você ver, então, uma comunidade judaica representativa, né? No período Seleucida, há conhecimento de que havia, então, sinagoga ali. Bem, o texto diz no versículo 19 que os que foram dispersos, que são evangelistas anônimos, eles foram e levaram a mensagem para Fenícia, Chipre e Antioquia. Como foi esse evangelismo em Antioquia? Certamente foi utilizando as residências, as casas, o ambiente doméstico, né? Naquele período, conforme nós falamos, era a única cidade iluminada, segundo informações do mundo antigo, né? Poucas cidades ali no mundo antigo eram iluminadas, Antioquia era uma delas, colocavam uma espécie de lampiões, então, nas ruas depois do anoitecer, e enquanto em outras cidades do mundo antigo, as pessoas iam dormir, as pessoas iam para a cama bem cedo, mas em Antioquia, devido a esta luminosidade, né, as pessoas então tinham maior disponibilidade no período noturno. Certamente a igreja utilizou esse aspecto. Ela utilizou o período noturno, certamente utilizou o ambiente doméstico, e assim então a cidade foi evangelizada. A cidade foi alcançada pela mensagem do Evangelho. O texto diz também no versículo 20 que havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Estava entre esse grupo pessoas, varões de Chipre e de Cirene, ou seja, os cipriotas e também os sirineus, que ajudaram também nessa mensagem de evangelização. O texto diz que eles entraram em Antioquia e falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Esse é um fato de destaque aqui no texto, né? Bem, então nós temos aqui a pregação aos judeus, fora do território de Israel, e nós temos também ao começo da pregação aos gentios. Judeus helenistas que residiam ali em Chipre e em Cirene foram até Antioquia, anunciando então a mensagem do Evangelho. Foi ali então que nasceu
uma importante igreja do mundo antigo. Essa igreja que foi gerada em Antioquia, através da iniciativa missionária destes anônimos, foi uma igreja, então, multicultural e multirracial. Ali, então, foi uma igreja com essas características, que liderou, inclusive, a obra missionária no mundo antigo. Nós vamos ver isso mais à frente, no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, o que nós podemos considerar aqui nesse momento, nessa primeira parte? Primeiro, o evangelho indo, então, além das fronteiras de Israel, cumprindo, então, assim o que o Senhor Jesus tinha falado. Os cristãos dispersos, mas conscientes, então, da sua missão. Vejam que a perseguição promoveu isso. Os cristãos, mesmo sob perseguição, eles estavam conscientes que eles tinham uma missão a desempenhar, a comissão que for estabelecida pelo Senhor Jesus. E outro ponto de destaque é que eles eram leigos. Mais uma vez você vê aqui o papel dos leigos na obra de evangelização. Os cristãos, então, que evangelizaram a Antioquia e aquela região, eram cristãos, então, como a gente diz, comuns, Eram cristãos leigos, cristãos anônimos. Eles não foram contados entre os apóstolos, entre os presbíteros, entre os diáconos, mas foram cristãos anônimos, que, incendiados pela mensagem do evangelho, eles então levaram este evangelho para outras localidades. Eles também foram capacitados pelo Espírito Santo. Vejam como que o Espírito Santo, então, capacitou esses cristãos anônimos para levar a mensagem do Evangelho. Isso mostra, então, o papel do Espírito Santo, capacitando os cristãos para exercer o trabalho de evangelização. Chegando à segunda parte do nosso comentário da lição, uma igreja com visão transcultural. Item 1, a cultura grega helênica. O texto diz no versículo 20 que os varões de Chipre, de Cirene, eles entraram em Antioquia e falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. Vejam bem, o comentário da nossa lição comenta que esse foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Isso mostra, então, que a igreja leva a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina. Eles chegam a um mundo totalmente diferente do deles. Essas pessoas, este povo, não conheciam a fé judaica. Então, eles não tinham a mesma cultura dos judeus, eles não conheciam o Antigo Testamento, e agora eles vão anunciando a Jesus, Os cristãos anônimos anunciando a Jesus aos gregos. Isso mostra o quê? E aí entra o ponto 2, contextualizando a mensagem. Esses cristãos tiveram que contextualizar a mensagem, porque diferentemente dos judeus e dos samaritanos, que conheciam, utilizavam e criam no Antigo Testamento, esses gentios não utilizavam, não conheciam o Antigo Testamento. Eles não tinham a expectativa messiânica da vinda de um Messias, porque eles não conheciam as escrituras do Antigo Testamento. Eles também não tinham costumes judaicos. Enfim, então os cristãos tiveram que contextualizar a mensagem. É por isso que o texto diz, lá em Atos 14, 15, que eles anunciavam, então, que estas pessoas se convertessem dos seus falsos deuses ao Deus único e verdadeiro. Veja, então, como que a mensagem, então, se contextualizou. A mensagem foi contextualizada sem perder a essência da mensagem. É isso que deve acontecer hoje. A mensagem precisa ser contextualizada sem perder a sua essência. Prosseguindo aí no texto, o versículo de número 22, o texto, no versículo 21, diz que a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Aqui nós vemos então a bênção de Deus sobre este ministério
da igreja em relação aos gentios, né? Deus, então, essa expressão, a mão do Senhor era com eles, é uma forma de dizer que a bênção de Deus estava sobre eles, né? Essa é a forma de dizer que a bênção de Deus estava sobre eles. Eles, então, tinham recebido o favor de Deus para esse trabalho evangelístico. O versículo 22, o texto diz que chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. A igreja de Jerusalém, ela ficou sabendo, ela foi informada disso que estava acontecendo. A fama destes acontecimentos chega aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Veja que a igreja então estava desenvolvendo, estava avançando, né? E quando essa notícia chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, a igreja em Jerusalém queria ter certeza então do desenvolvimento da atividade evangelística e missionária em Antioquia e envia então Barnabé até Antioquia. O texto então nos diz que lá chegando, né, o objetivo então dele lá, quando chegou, está no versículo 23, ele viu a graça de Deus e se alegrou. A Barnabé, quando viu o que estava acontecendo ali em Antioquia, ele então se alegrou. Ele viu a graça de Deus, o favor de Deus se manifestando e ele então se alegrou. Veja bem a aprovação de Barnabé. Ele ficou alegre com a receptividade da mensagem do evangelho ali em Antioquia e ele exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Ele estimulou aqueles cristãos a permanecerem firmes. Vejam bem essa postura, então, de Barnabé. Aqui na terceira parte, né, do nosso comentário, o texto diz, na nossa lição, uma igreja que forma discípulos, a base do discipulado. Barnabé, então, foi até a cidade de Antioquia, e o texto diz também, no versículo de número 24, nós temos aí uma característica, né, de Barnabé, homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Por que Barnabé, então, o Lucas ele destaca a alegria, ele destaca a aprovação de Barnabé em relação àquele trabalho evangelístico, e essa alegria, esta aprovação dele está no versículo 24, porque ele era um homem de bem, ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, ele tinha um revestimento espiritual, ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de fé, ele era um homem de bem. Veja essas características, então, aqui de Barnabé, o caráter dele. Então, veja que o caráter de Barnabé é descrito aí por Lucas com essas características. Um homem de bem. Então, a aprovação dele em relação àquela atividade evangelística coaduna, então, com o seu caráter, com a integridade, então, do seu caráter. E ele, no versículo de número 25, vai até Tarso, porque está escrito, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Ele vai até a cidade de Tarso, e ali em Tarso ele faz, então, o recrutamento de Saulo. É o que o texto, então, nos diz. Ele estava preocupado, né, com o desenvolvimento, então, daqueles cristãos. Ele conhecia muito bem uma pessoa que tinha um preparo, né, vamos dizer assim, acadêmico, vamos dizer assim, especial. Já era um crente firmado, um crente que tinha um conhecimento bíblico. Ele tinha ouvido também o relato, certamente o testemunho, então, de Saulo, e ele, então, o busca para ajudá-lo nessa missão. Nós vamos ver que depois o ministério de Saulo,
ele, de uma certa forma, ofusca o ministério, então, de Barnabé. Mas Barnabé não estava preocupado com isto. Barnabé estava preocupado com a firmeza na fé daqueles cristãos. Vejam bem essa característica, essa nobreza, então, do caráter de Barnabé, né? Mesmo tendo a possibilidade do seu ministério ser ofuscado pelo outro, mas o bem maior, que era a firmeza daqueles cristãos, estava em foco, né? Então Barnabé, veja que ele tomou uma decisão sábia aí neste momento. A igreja de Jerusalém tomou uma decisão sábia, enviou Barnabé. Barnabé também tomou uma decisão sábia, foi até a cidade de Tarso e convidou Saulo para ajudá-lo. E o texto diz no finalzinho do versículo 24 que muita gente se uniu ao Senhor. Veja o resultado então dessa atividade. Muita gente se uniu ao Senhor. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele era vazio de si mesmo, mas cheio do Espírito Santo. E o resultado desta evangelização, desse discipulado, foi muita gente se unindo ao Senhor. É a expressão que o Dr. Lucas usa no texto. Nós destacamos aqui também nesse texto a humildade, então, de Barnabé, né? Como eu falei, ele foi buscar, então, Saulo. Veja a humildade dele. Ele percebeu que Saulo era uma pessoa preparada, ele sabia do seu chamado e ele não hesitou, então, em procurá-lo. Ele não hesitou em procurá-lo. Veja o aspecto humilde, então, aí de Barnabé. E os resultados, então, foram também muito excelentes. Além de muita gente se unir ao Senhor, o versículo 26 diz: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha bem este elemento aqui. Os cristãos, então, de Antioquia. O movimento, então, evangelizador, o movimento de Jesus, o cristianismo primitivo que avançou ali na cosmopolita Antioquia. Veja que o evangelho tinha alcançado os discípulos lá na rural Galileia e agora avança para uma cidade cosmopolita que era a Antioquia, né? E quando o evangelho então cresce, se estabelece em Antioquia, está um cristianismo primitivo crescente, eles então, os oponentes então desse movimento, começaram a utilizar uma espécie de alcunha para os cristãos, né? Eles passaram a chamá-los de cristãos. É o que o texto diz no versículo 26. Foi lá em Antioquia que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Provavelmente o termo aqui talvez teria um tom, uma interpretação partidária, né, política. Eles estavam acostumados na época, no mundo antigo, a ver vários grupos políticos. E talvez por analogia, eles utilizaram a expressão cristãos. Existia, por exemplo, os herodianos, os seguidores de Herodes, existia os seguidores de César, de Nero, enfim, de cada um desses grupos, uma espécie de grupos políticos, eles eram denominados, né, pela alcunha dos seus seguidores. Usando os termos latinos, teríamos Herodiane, Sulane, Neroniane, Pompeiane, Cesariane, eram todos termos latinos. Esse termo aqui, cristãos, foi também um termo latino, né, que eles passaram a utilizar. Em outro período, tiveram também, depois desse período aqui que nós estamos considerando, no Império Romano, tiveram também os otonianos, os vitelianos, os flavianos, aqueles que eram fiéis a Flávio, né, a Vespasiano. Então, certamente, eles partindo dessa analogia, os moradores, então, de Antioquia
passaram a se referir aos seguidores de Jesus como cristãos. Né? Pode ser que tinha um tom político, ou talvez até um pouco pejorativo, né? Esta alcunha aqui. Né? De forma que essa alcunha de cristãos, mais na frente, ela passa a ser utilizada pelos próprios cristãos. Mas você observe que não foi utilizado inicialmente pelos cristãos, foram os moradores de Antioquia que criaram e utilizaram esta alcunha. Mas depois nós temos informações, né, históricas, no período bíblico e depois pós-bíblico, que os cristãos passaram a utilizar esse título em relação a eles mesmos. Era comum também, além desse aspecto político, os seguidores também de filósofos serem chamados pelos seus mestres, né? Os seguidores de um determinado filósofo, de seitas filosóficas, eles eram chamados pelo título, né? Ou nome do seu mestre. Então, provavelmente, eles tiveram essa interpretação. Era um grupo de pessoas em torno da pessoa de Cristo, por isso, então, foram chamados de cristãos. Bem, a nossa lição, ela destaca isso aí no comentário, ainda da terceira parte, né, uma igreja que forma discípulos, no item 2, denominado cristãos. Os crentes de Jerusalém já tinham sido chamados de irmãos, de crentes, de discípulos, foram chamados de santos, em outro momento eles foram chamados de os do caminho, mas aqui foi que eles receberam a alcunha, então, de cristãos. Eles foram rotulados, então, de cristãos. É claro, como o autor da lição diz, o que realmente define um cristão não é apenas um nome, um título, um rótulo, mas é a sua vida, a sua fé, as suas atitudes, sendo coerentes com aquilo que ele professa com seus lábios. É isso que torna, de fato, uma pessoa cristã. Uma pessoa que segue a Cristo, uma pessoa que segue os seus ensinos, que profere a fé nele, ela deve, então, se conduzir e proceder conforme a sua crença, aquilo que ele profere, as suas atitudes devem ser conforme aquilo que ele professa. É isso que faz de uma pessoa, então, um cristão. Então, a identidade cristã. Os cristãos precisam manter a sua identidade neste mundo. Devem agir como verdadeiros cristãos. Pensar como Cristo, agir como Cristo, amar como Cristo, ser misericordioso como Cristo. Enfim, é isso que faz de uma pessoa, então, cristã. Né? Esse é um fato que você pode destacar, você que ensina na sua classe de escola dominical. Bem, então, aqui nós temos a evangelização, então, de Antioquia. Antioquia, então, é alcançada pela mensagem do evangelho. Essa igreja de Antioquia, ela se tornou uma igreja muito relevante no contexto do mundo antigo. Depois da igreja de Jerusalém, ela se tornou uma igreja muito importante. Inclusive, ela foi a base missionária da igreja primitiva, a igreja desse período. Né? Quando nós chegamos lá em Atos 13, nós vemos as características da igreja de Antioquia como uma igreja que tinha profeta, que tinha doutores, que tinha membros ilustres. Inclusive, uma pessoa que era membro da igreja de Antioquia foi criado com Herodes, o tetrarca, é o que o texto diz, membros ilustres da igreja de Antioquia. E a história também, depois do período apostólico, ela destaca a grandeza, então, da igreja de Antioquia. Bem, o que nós, então, podemos dizer em relação a este acontecimento, concluindo? Nós vemos aqui, podemos destacar a providência de Deus. Deus usou as perseguições para que os cristãos, então, fossem dispersos e levar a mensagem do evangelho a vários lugares distantes. Nós observamos também aqui a adaptação da metodologia. Vemos que os cristãos, quando foram falar aos gregos, obviamente eles tiveram que se adaptarem, né? A metodologia pode ser adaptada, o conteúdo do evangelho não, mas a metodologia da evangelização ela pode ser adaptada. O outro ponto de destaque são os cristãos anônimos.
Deus tem usado e ele usa cristãos anônimos. Em todos os períodos da história foi assim e também nos dias atuais. Deus os chama, Deus os capacita pelo poder do Espírito Santo, os seus nomes não aparecem, mas eles estão lá realizando, né? Expandindo então o reino de Deus. A eternidade revelará o valor então desses cristãos anônimos. E o elemento capacitador, né? Esses cristãos foram capacitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode nos capacitar também nos dias atuais. O movimento pentecostal sempre destaca isso, o Espírito Santo como elemento, então, capacitador. Então, esta é a nossa lição de hoje, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Aqui nós temos, então, o Evangelho sendo pregado aos gentios em Antioquia. A Igreja de Jerusalém tendo um caráter missionário e evangelístico. Esse é mais um aspecto, então, da Igreja, então, primitiva. Esperamos que você tenha sido abençoado e edificado através desta lição que nós estudamos hoje. Que você possa destacar os pontos principais para os seus alunos, compartilhar com eles, né, se você é professor e se você é aluno da escola dominical, possa refletir também no seu caráter como cristão, né, evangelístico e missionário. Você está cumprindo o seu papel como membro do corpo de Cristo? Esse é o momento para refletir. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas aí da sua igreja e deixe aqui também como você tem recebido estes vídeos, como você tem recebido esses vídeos com estas lições bíblicas. Nós agradecemos a você. Na semana que vem nós vamos estar, então, no último vídeo, então, desta série, né? A última lição, então, deste trimestre tão abençoador. Nossa oração é que Deus o abençoe e nós aguardamos você no próximo vídeo. Até lá!